A graça e paz, queridos, tudo bem? Hoje, culto de Santa Ceia, noite especial. E eu tenho certeza de algo. Deus, Ele quer falar conosco, amém? Essa palavra já falou muito comigo no dia de hoje, né? Estou desde ontem ruminando essa palavra. E a palavra de Deus, irmãos, não é aquilo que está no coração do pregador, não é aquilo que o pregador se preparou, mas é o Espírito de Deus presente nesse lugar que vai transferir essa palavra ao teu coração, amém? Então eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 22. Eu confesso que eu nunca preguei em cima desse texto. É um texto poderoso, porque o que percebemos no livro de Deuteronômio é que o livro de Deuteronômio, dentro dele está Êxodo, Levítico e Números. É um compilado desses três livros e é uma repetição dessas leis. Por que será que porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele pede que Moisés viesse a repetir novamente todas essas leis? E aqui no capítulo 22, encerrando já, o povo de Israel está aproximadamente 39 anos andando no deserto, e agora Deus pede para que Moisés repita essas leis. Faltam aproximadamente uns 4 meses para que o povo de Deus adentre na terra prometida. Interessante que o livro de Levítico, como o livro de Êxodo, assim como o livro de Números, ele está falando de leis, ordenanças. É um livro que, sinceramente, não é um livro muito apetitoso para se ler. A gente não tem um desejo de ler o livro Levítico, mas é um livro muito importante para nós. Eu confesso, e você já deve ter percebido, eu nunca preguei em cima desse texto de Deuteronômio. Eu não preguei ainda em cima de Deuteronômio. Mas esse texto é um texto poderoso, porque ele está sendo remetido a um povo que durante 400 anos estava escravo no Egito. E agora é um povo que está caminhando pelo deserto aproximadamente 39 anos. E agora Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, e Deus fala, repete tudo novamente. Por que será que Deus pede que Moisés venha repetir tudo novamente? Porque o povo tinha se esquecido. Essas pessoas agora que estão para adentrar na terra prometida, elas são aquela geração de 40 anos para cima, para baixo, melhor dizendo, que havia sido circuncidada novamente. É uma geração assim como nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, você que está experimentando do novo nascimento, você que está voltando para os caminhos do Senhor. Então, olha só, é muito interessante o que Moisés está escrevendo aqui em Deuteronômio. Por que é interessante? É muito básico. O que parece que Deus está falando com o povo de uma maneira muito carinhosa. Deus, Ele está se revelando àquelas pessoas de uma maneira muito pessoal. O que parece é que Deus está falando com crianças, com meninos e meninas. E isso é importante que nós venhamos entender antes de que nós venhamos ler esse texto e juntos meditarmos dele. São poucos versículos do capítulo 22, estaremos lendo do versículo 8 ao versículo 12, que é um tempo. A partir do versículo 13, 14 e 15, já começa a falar sobre relações sexuais ilícitas. Mas nesse momento que nós vamos estar lendo aqui, o contexto está falando disso. Mas
quando Deus chama o seu povo, e esse povo começa a ouvir da boca de Moisés esses conselhos, essas palavras, porque Deuteronômio significa, né, a segunda vez que se está conversando, significa palavra, significa a segunda lei, pode-se colocar qualquer coisa aqui, mas é a palavra de Deus. Deus falando com o seu povo: vocês precisam me ouvir, vocês precisam ser instruídos, vocês precisam da minha direção, vocês precisam da minha proteção, vocês precisam da minha lei, vocês precisam estar atentos a tudo aquilo que eu quero gerar no coração de vocês para um novo tempo. Daqui a 4 meses, nação de Israel, vocês estarão possuindo a terra prometida. E é muito importante o que eu quero falar com vocês, é mais ou menos isso que Deus está falando com o seu povo. Eu percebo algumas pessoas já curiosas, já me ouvindo e já lendo, para entender o contexto. Mas é muito importante para mim e para você, e que nós possamos, nesse culto de Santa Ceia, abrir os nossos corações em entendimento a essa revelação da parte de Deus. Feche os teus olhos e fale com Deus. Fale com muita sinceridade agora aquilo que o Espírito Santo está te inquietando. Aleluia. Fala com o Senhor, ainda que seja em pensamento, mas converse com Deus agora. Converse com Ele agora. Isso. Oh meu Deus, a tua palavra é aquilo de mais importante que temos, Pai. Nós não temos nada mais precioso, não temos nada mais precioso que a Tua presença em nós. Eu sei, Senhor, que essa palavra estava sendo redigida a uma geração que estava lá atrás, quase 3.000 anos. Mas o Teu Espírito presente nesses dias quer se revelar a nós de uma maneira toda especial. Peço ao Senhor direção, revelação, discernimento, graça, favor da Tua parte. Que seja o Teu Espírito revelando esta palavra a cada um dos ouvintes aqui nessa noite. Mas eu já quero repreender na Tua autoridade, Senhor, tudo aquilo que queira trazer atrapalho. O inimigo muitas vezes lança pensamentos, medos, preocupações. Quem sabe pessoas estão aqui nessa noite angustiadas, outras feridas, machucadas, outras sedentas, outras com o seu coração queimando pela Tua presença, Senhor, queimando pela Tua graça, queimando para ouvir aquilo que Tu queres falar. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, me usa como um canal de bênção, como instrumento Teu, como um bisturi. Eu venho a ser usado cirurgicamente para penetrar no mais íntimo do coração dessa pessoa, através do Teu Espírito, Pai. Por isso recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda adoração. Amém, queridos? Abra lá então, já está aberto. A partir do versículo 8, diz assim: quando você, olha só que coisas, você vai falar: pastor, o pastor fez tanto rodeio aqui, eu não fiz rodeio. Você vai falar: é muito simples aqui de entender, pastor. E é simples mesmo. E é nessa simplicidade que eu quero que você entenda algo muito profundo que existe aqui dentro. Diz assim: quando você for construir uma casa nova, preste atenção nesse detalhe, uma casa nova, diga uma casa nova.
faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Olha só, entenda aqui, essas pessoas, elas viviam, muitas dessas pessoas a quem está sendo endereçada esse conselho de Deus, nasceram no deserto, nasceram na areia, não tinha, era aquela casa, sabe, era aquela casa que, ora estava aqui, um mês aqui, daqui a pouco Deus resolvia se mover, eles tinham que juntar tudo, guardar tudo, botar nas costas e sair, porque durante 40 anos, esse povo peregrinou no deserto, amém? Todo mundo conhece a história, e agora eles moravam em tendas, muitos deles nasceram em tendas, muitos deles só conheciam tendas, nunca ouviram falar em casa, e agora Deus está falando para eles, olha aqui, quando vocês construírem uma casa nova, vocês vão pegar essa casa nova que vocês construíram, e vocês vão fazer, na parte de cima, no terraço, um parapeito. Para que isso? Porque o texto se explica, o texto é autoexplicante quando diz, para que a tua casa não carregue a culpa de que alguém que vá lá em cima dessa casa, as casas que Deus tem todos os detalhes da construção dessa casa, eu não vou trazer aqui, mas essas casas eram casas de tijolos, e em cima dessa casa tinha uma laje, como o lugar, irmão, eles iriam, essa casa ainda não estava concretizada, a cidade que eles iam morar, o texto também fala em Deuteronômio que seriam casas, as cidades seriam muradas, essas casas seriam construídas uma do lado da outra, até as janelas, Deus tinha dado os detalhes de como deveriam ser colocadas as janelas da casa, elas seriam colocadas no lado esquerdo, as casas não poderiam ter duas janelas de frente para a outra, até esse detalhe Deus se preocupou, as casas não poderiam ser construídas, quando eles fossem construir a cidade, seria uma cidade grande, porque eram mais de 3 milhões de pessoas que caminharam no deserto, muitas morreram, é lógico, mas essas casas, nessa cidade que iria ser formada, seriam casas de laje, eram casas de laje, uma do lado da outra, e só tinha janela para um lado direito. Por que será? Você já pensou por que será? Que Deus, na maquete de Deus, daquela cidade, os engenheiros teriam que construir todas as casas com janela para cá. Por quê, irmãos? Para um vizinho não ficar olhando o outro, as casas ficariam uma do lado da outra. Não é como nos nossos dias, que as casas a gente coloca a janela onde a gente quer colocar. O que ele está falando? Deus preocupado. Porque da exposição, olha, até nisso Deus se preocupa, você está entendendo? Olha o Deus que nós adoramos, olha o Deus que você se arrumou hoje para vir aqui, Ele cuida desses mínimos detalhes da nossa vida. Depois eu vou trazer para o lado espiritual, depois eu vou espiritualizar a coisa aqui, mas por enquanto eu quero explicar para você, o livro de Deuteronômio, essa característica, essas casas então seriam assim, e aí o que acontece? Essas casas seriam de laje, feitas de barro, teria uma laje em cima, e seriam lajes pequenas, e Deus está falando aqui, detalhando, que essas casas teriam que ter um parapeito em volta dela. Por que um parapeito em volta dela? Era muito comum, isso depois se concretizou com o povo de Israel, as pessoas guardarem sementes para secarem essas sementes lá em cima. Nos dias quentes, nos dias muito quentes, porque em Canaã, para onde eles iriam, era uma terra muito quente. Em Canaã, como era muito quente, à noite, nos dias de verão, as famílias dormiam em cima daquela casa, juntavam as camas ali e dormiam ali quando não chovia, lógico. Ali também era o quintal das casas, as crianças brincavam ali. Então tinha muita finalidade
aquela laje de cada casa. E olha o detalhe, Deus, Ele fala o quê? Ei, faça um parapeito. Porque se porventura alguma criança, algum adulto, né? De repente tinha lá o cunhado que gostava de tomar uma manguaça. Irmão, olha só, o cunhado gostava de tomar uma manguaça, de repente resolvia ir na casa do cunhado, ia dar uma volta lá, ia fumar um cigarrinho lá na laje lá. E se não tivesse parapeito, ele pum, pum, caía de cabeça, morria. E a Bíblia diz que aquela pessoa que permitisse a morte de alguém, ela pagaria por aquele crime. Então olha a preocupação do nosso Deus. Agora trazendo para o lado espiritual. Aqui está falando do povo de Israel. Vamos aplicar esse texto para os nossos dias. Assim é você que foi batizado agora, essa semana. Você que nasceu de novo, você é uma casa nova, sabia disso? Você é uma casa nova, você é um edifício novo. Deus, Ele está construindo algo poderoso na tua vida. Eu quero dizer uma coisa para você, que nós somos casa, templo também diz a palavra em Coríntios, templo do Espírito Santo. Nós somos uma construção onde o Espírito Santo está em nós. Note aqui, então, olha a preocupação de Deus agora aqui, trazendo para a aplicação desse versículo do capítulo 8. Você é uma construção. Você está em construção. Então o que acontece? Muitas vezes nós queremos acelerar o processo. A gente chega para Jesus cheio de mazela, com vícios, problemas, demônios, não é assim? Nós chegamos para Jesus carregado com muita coisa. É lógico que tem crente que às vezes não se preocupa. Vou trazer um pouco para frente essa questão. Tem crente que nasceu de novo já. Porque há um novo nascimento é essa casa. Você é uma casa espiritual que nasceu de novo. Agora a tua vida não é mais tua, alguém comanda. Esse Deus que tem toda essa preocupação. O parapeito se representa a sua vida espiritual que você deve construir. Então, crente em Cristo Jesus, que nasceu de novo, ele deve construir a sua vida em um parapeito chamado Palavra de Deus. Aquele parapeito lá que Deus pediu que cada chefe de família viesse a construir, hoje se chama Palavra de Deus. Então, jovem, homem, mulher, casal, família, nós temos que começar a entender o plano e o propósito de Deus através da Palavra de Deus. E aqui eu vou deixar essa introdução, que não foi muito longa, já só tem mais alguns minutinhos. Eu preciso falar para vocês os detalhes aqui agora. E aí Deus, Ele fala o seguinte no versículo 9: não plante 2 tipos de semente em sua vinha. Olha que conselho. Não devemos plantar 2 tipos de semente na mesma vinha. Olha só. Quem é essa vinha? A palavra diz no Salmo 100 que essa vinha é Israel. Amém? Mas em João capítulo 15, do versículo 1, diz assim, que Deus é o quê? É o agricultor. Jesus é a videira. E nós somos os ramos. Todo ramo em mim que der fruto, ele poda. E o ramo que não der fruto, ele corta. O ramo que ele poda para que dê mais fruto ainda. Então eu e você somos o quê? Aonde essa semente vai estar caída. Nós temos o poder de ser também semeadores. Então, essa semente que está falando aqui, o texto está falando que não podemos misturar sementes. Olha a preocupação de Deus. Deus está falando para Israel o quê? Ei, quando vocês plantarem uma vinha, não pode colocar nenhum outro tipo de semente. Quantos já ouviram a palavra do trigo e do joio? Quantos já ouviram a palavra do bode e da ovelha? Toda a Bíblia vai falar sempre de 2 coisas, o bem e o mal.
céu e inferno. E aqui está falando da semente, que nós não podemos plantar duas sementes. Não devemos permitir que a nossa vida espiritual seja contaminada. É isso que o texto está se referindo. Se colocar uma outra semente junto com a semente de vinho, de uva, vai fazer o quê? Vai contaminar. Ela não vai nascer, vai ter dificuldade de se desenvolver. E o que isso representa? A nossa vida espiritual. Então, se eu sou homem de Deus, se você é mulher de Deus, se você nasceu de novo, se você está em Cristo, a Bíblia diz que nova criatura você é. As coisas velhas se passaram e tudo, diga tudo se fez novo. Então não pode haver conexão entre o santo e o profano. Eu não posso domingo servir a Deus, ir para a igreja, adorar, glorificar, exaltar, engrandecer, e na segunda-feira me contaminar. Ou eu sou de Deus, ou eu sou. Não tem outro termo, queridos. Ou nós estamos em Cristo, ou estamos fora de Cristo. É isso que o texto está falando aqui. Não plantar dois tipos de semente em uma vinha. Você é vinha de Deus. Você é uma plantação de Deus. Você está sendo construído em Deus. E você não pode se contaminar. Estão comigo? É isso que a palavra está falando. Olha a preocupação do nosso Deus comigo e contigo. E nós temos que aprender a vencer, a avançar, a lutar, a perseverar. E dizer de inimigo: a minha boca não te serve mais. Inimigo, os meus ouvidos não te servem mais. Bebida, droga. Vai por aí afora, música mundana, irmão. A quem você adora? A quem você está adorando? Você é uma vinha. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Se nós somos fonte de Deus, a água que flui de nós é um rio de água viva. Nós somos cheios do Espírito Santo. Tem alguém lá, um vizinho teu que está passando por dificuldade, você vai colocar a mão na cabeça dele, você vai orar, e o milagre vai acontecer, porque a palavra diz: há alguém enfermo, chame os presbíteros, a oração da fé curará o enfermo. Ah, não, pastor, não é os presbíteros, você é o presbítero de Deus, você é um homem nascido de novo, você é uma mulher nascida de novo. Não vai ficar resmungando, reclamando, lamuriando. Eu não posso me contaminar, é isso que Deus se preocupa. Você sabia que Davi foi o homem, o cara que Deus levantou para fazer uma descontaminação em toda Israel? Por isso que Deus levanta um sanguinário. Deus levanta um assassino que era Davi. Sabia disso? A gente só conhece o Davi do Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, Ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Não, Davi era um cara sanguinário. O dia que o rei falou para ele: quem vencer aquele gigante vai casar com a minha filha. Ele falou: eu sou esse cara aí. O Saul tentou colocar a armadura nele. Ele tentou, mas não conseguiu. Ele falou: joga esse negócio para quê? Eu vou na força do Senhor dos Exércitos. Ele foi lá no ribeiro, juntou 5 pedras, e ele foi lá e cortou a cabeça daquele gigante. Por quê? Porque ele entendeu quem ele era. E você precisa entender quem você é. As coisas velhas já se passaram. Tudo se fez novo. Agora, se você não se vê assim, eu não posso fazer nada. Porque quem vai revelar isso é o Espírito de Deus. Quem somos nós? Você é uma vinha. E não pode ficar jogando outra semente ali. Daqui a pouco vem as ervas daninhas. Daqui a pouco você fala um palavrão aqui, um palavrão ali. Daqui a pouco você vem pregar aqui e fala palavrão. Você está falando palavrão, está acostumado, está contaminado.
Eu fui falar com o irmão, fiquei assustado com ele. Ele só falava aquela palavra, pô. Eu digo, meu Deus, irmão, o que é isso? O que é isso? Vamos pegar o sabão do lavandeiro e passar nessa boca, meu irmão. A gente vai se contaminando. Mas você foi criado por Deus para ser um homem, uma mulher, um jovem cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Olha o terceiro, olha o capítulo 10 aqui, irmãos. Capítulo 10. O que parece aqui é que é tão simples, né, irmãos? É tão simplório o que está falando aqui, né? O pastor está fazendo a hermenêutica errada. Posso estar? Se você tem uma hermenêutica melhor, eu convido você para trazer aqui e querer pregar essa palavra de um outro jeito. Deus deu, de repente, deu uma revelação, né? Mas o que o texto está falando é que existem sementes contaminadas. Amém? Literal. E essas sementes podem ser nossos frutos. Amém? Que vai se contaminando. Mas sabe qual é o problema de se contaminar? Que você não se contamina da noite para o dia. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Não levanta a mão, pelo amor de Deus. Não levanta a mão. Vou falar uma coisa aqui, mas não levanta a mão. Não me envergonha. Quantos aqui um dia já tinham mais fé? Quantos aqui já era mais rápido para sentir a presença de Deus? Quantos aqui chegavam no culto, era igual miojo, né? Era um segundinho e já estava no Xamanai. E de repente hoje, está frio, não sente mais vontade de vir para o culto, já não tem mais a alegria da salvação. Em vez de glorificar, murmura, reclama. Em vez de exaltar e engrandecer o nome do Senhor, exalte e engrandece mais os problemas, as dificuldades. Contaminação. A gente vai se contaminando devagarzinho. Colega de trabalho, né? Aquele vizinho, querido demais, né? Querido, é querido, glória a Deus, é queridão. Mas toma cuidado com as propostas, com os convites. Cuidado, porque devagarzinho a gente vai se esfriando, irmãos. A gente vai deixando essas coisas entrar na gente. Sabe, é um palavrãozinho aqui hoje, é uma escorregadinha ali. Não estou falando que eu não sou santo não, querido. Minha esposa sabe disso. Ninguém melhor que ela me conhece. Não vou querer dar uma de santarrão aqui, mas ela também sabe o quanto eu me esforço para construir a minha vida espiritual. Está entendendo? Agora, olha que coisa simples está falando aqui no próximo texto. Conselhos de Deus. Quando arar a terra, vou pegar aqui no versículo aqui. Não are a terra usando. O que diz a tua Bíblia? Simples, né? Nada a ver, pastor. Não arar a terra usando um boi e um jumento sobre o mesmo jugo. Sobre o mesmo? Irmãos, como é que se ara a terra? O arado. O que é o arado? Eu sei que tem muita garotada aqui, muito jovem aqui, que nunca nem ouviram falar nesse negócio chamado arado. Arado é um instrumento arcaico para se rasgar a terra, para que ali sejam jogadas as sementes. A irmã ali sabe muito bem que morava lá no interior de São Paulo, e aí conhece esse negócio. Hoje em dia não é mais assim, hoje em dia são aquelas colheitadeiras, né? É tudo diferente. Mas o que o texto está falando é de um instrumento, de um aparato,
que ela tem tipo um guidão, ela tem uma lâmina que é colocada na terra e ela é puxada por um boi, ou por um burro, ou por uma mula, algum animal, um cavalo de repente. Qualquer animal pode puxar aquele arado, mas um animal que tem muita força é o boi. O boi tem muita força, ou seja, se tiver a pá do arado, que é o arado ali mesmo, for pesado, ele vai cair na terra e ele vai rasgar a terra. Quanto mais profundo ele entrar, mais ele vai rasgar a terra. Aquele animal vai começar a puxar e vai se tornando, o cara anda com a perna aberta assim, e vai ficando uma valeta, e vem alguém atrás jogando sementes. Então, só que aquele aparato ali, quanto mais afiado ele for, mais facilmente corta a terra. Quem já usou pá, né? Aquela pá de corte, que se você, né? Você corta, o machado, né? Quanto mais afiado, mais ele corta. Então, era colocado. E aí o que acontecia? A terra era muito dura. E essa terra dura, às vezes o boi, ele ficava, era muito esforço para o boi. O que o inteligente fazia? Eu vou colocar outro animal, mas não tinha outro animal. Ah, tem uma mula lá, tem um burro lá, vamos colocar esse animal. O que acontece? O boi aqui, ó. Como é que é a mula? Ó céus, ó dor, né? E vem para cá, e vem para lá. Ah, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Toda torta, não tem? É assim. Aí o que acontecia? O inteligente pegava e colocava uma canga, para que os dois pudessem juntos puxar aquele arado. E o que Deus está falando? Não coloca boi com jumento. Ou seja, a palavra diz, em 2 Coríntios capítulo, deixa eu achar aqui na minha cola aqui, capítulo 6, versículo 14, que não pode haver julgo desigual. Aí você, mocinha, jovem, quer casar. Glória a Deus. O jovem, né, o rapaz quer casar. Aí vai buscar um julgo desigual, irmão. Tem uma grande probabilidade de dar errado. Porque não é a mesma fé. Não é os mesmos princípios. Às vezes a pessoa, né? A gente tem que. O cara quer fazer uma sociedade. Quem que vai buscar ele? O ímpio. E a Bíblia diz que semelhança há entre o justo e o ímpio, irmão. Isso aqui, às vezes, é no ministério. Às vezes é no ministério, né? Do louvor, ou da palavra, ou um líder de grupo familiar. Irmão, o que acontece, irmãos? Eu olho o exemplo de Abraão. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não duvidou, e foi, se lançou em fé e foi. O que aconteceu? Quis levar o quê? O burro do Ló junto. Lá na frente deu o quê? Um baita de um problema. Ele quis levar o sobrinho dele, querido, legal, mas Deus falou: sai, você tem que sair da tua terra, da tua parentela, e você vai para um lugar. Ele falou: não, eu quero levar toda a família junto. O pai dele, irmão, levou o pai dele morreu no meio do caminho. Olha o problemaço que Abraão trouxe para a sua família, porque ele quis trazer seu pai junto. Deus falou para ele: Abraão, é contigo que eu tenho. O pai dele morreu no meio do caminho. Lá na frente, irmão, deu um baita de um problema, porque ele quis levar o jumento do Ló junto. Porque o Ló é aquele: ó céus, onde é que eu posso me dar bem aqui? Onde é que eu posso, entendeu? Aí na primeira oportunidade que ele teve, ele quis dar um migué no Abraão. A primeira oportunidade deu problema lá, porque sempre vai dar problema, irmão. Pensem comigo, irmão, sociedade com ímpio vai dar problema.
Não tem como, irmão, não tem, vai dar problema. E deu problema lá com Ló, deu problema com Abraão. Os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão. Um baita do problema na família. O que aconteceu? Abraão falou: Ló, não dá mais para a gente caminhar junto. E Deus lá, eu te disse, era para ti, porque você resolveu me desobedecer. Deus já sabia. E Abraão, pois é, Deus, fazer o que, né? Agora deu B.O. Aí Abraão falou assim ainda, ó, então Ló, faz o seguinte, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe você. Abraão falou para ele, escolhe. O Ló, muito esperto, um jumento é esperto, olhou para as campinas do Jordão e falou: é isso aí mesmo, eu vou para esse lugar é lindo demais. Sabe aquela relva, assim, que bate o vento assim, eles balançam tudo bonito assim, verdinho, sabe? Eu tô aqui, né, botando na cabeça de você como é que era. E o Abraão olhou para o outro lado, só pedregal, só. Ele é jumento, mas é esperto, entendeu? Olhou para aquilo e falou assim, foi para lá. Só que foi a destruição dele, porque ele buscou uma direção sem a direção de Deus, e levou toda a sua família para onde? Para Sodoma e Gomorra. E o texto está falando que não pode haver julgo desigual. Ou seja, olha só aqui comigo, presta atenção comigo aqui, olha aqui a minha mímica aqui que eu vou fazer agora. Os irmãos estão conseguindo ver lá, irmãos? Tá tudo certo aí, tá? Tá, né? Olha aqui. Aqui está o jumento, aqui está o boi. O boi está lá, né? E a mula está lá, né? Ela não sabe, não foi chamada para aquilo. O que acontece? Já começar pela altura. O boi é alto, a mula é mais baixinha, o arado já fica atravessado assim. O arado fica atravessado. Aí o que acontece? Aquela lâmina também atravessa. A lâmina lá do arado atravessa. Quando atravessa, em vez dela entrar assim, ela vai assim. Ou seja, vai fechando o buraco, irmãos. Vai só amassando a terra. Ou seja, não tem implantação nenhuma que dê certo. E aí você fica reclamando porque as coisas não acontecem. Porque não flui. Por que o meu ministério não vai para frente? Por que eu oro, consagro, jejuo, busco? Parece que a gente não sai do lugar. É porque muitas vezes o jumento é a gente. Às vezes o jumento da história sou eu. Por que não? Não estou colocando para você. O jumento da história pode sair, ser eu. Não estou ouvindo Deus. Não estou buscando a direção de Deus. Não estou orando. Não estou consagrando. Não estou me empenhando, irmãos. Eu sempre digo que ministério, irmãos, é hora extra. Se nós quisermos construir um ministério e achar que a gente não tem que pagar um preço, porque essa palavra pagar um preço parece que desce quadrado no coração das pessoas, é ou não é? Mas quem tem ministério tem que pagar um preço, tem que se esforçar. É hora extra, irmãos. Quando eu digo hora extra, porque é além, irmãos. É além daquilo que fizemos. Tem que orar mais, tem que jejuar, tem que consagrar, tem que buscar conhecimento. Irmão, eu fico assim, irmãos, né? Como é que as pessoas, elas querem exercer o ministério? É tipo assim, essa pregação aqui é tipo assim, você acha que, eu fui no... Não, irmão, essa pregação aqui a gente vai orar, vai buscar, aí Deus dá um insight, assim, daqui, aí você vai buscar e pede confirmação e Deus vai confirmando. Por quê? Porque Deus está preocupado com você. E eu quero ser boca de Deus hoje aqui para mudar a tua história. Para que você venha se levantar em nome de Jesus e sair dessa frieza espiritual, sair dessa mornidão, sair desse cansaço espiritual. Parece que você não quer mais para a igreja, eu não quero mais buscar Deus, eu quero desistir do meu... Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo que existe um jugo desigual na tua cabeça, na tua mente. O inimigo já está semeando coisas aí para que você desista do propósito de tudo aquilo que ele tem para a tua vida.
E o texto está falando, irmãos, é Deus falando com o povo de Israel, que não pode haver um jugo desigual, não pode haver um boi junto com um jumento arando a mesma terra. E você, jovem de Deus, você busca se aconselhar com aquela guria que vai para a balada, aquela tua amiga que é legal, ela te ouve, mas ela vai para a balada. Olha, tem um troço legal para nós aqui. Irmão, vai orar, vai buscar a direção de Deus, para ver o que Deus tem para a tua vida. Porque, irmãos, muitas vezes, você que está fazendo a faculdade aí, você buscou a direção de Deus, para saber se é de Deus essa faculdade que você escolheu? Porque pode ser em vão. Chega no terceiro ano, não é isso que eu queria. Irmão, você já está com 40, 30, sei lá, anos, e perdeu 3 anos da tua vida. Será que vai dar certo? Você já olhou se essa faculdade daqui uns 5 anos, 10 anos, ela vai existir ainda? Porque tem atividades profissionais que vão acabar de existir. A IA está por aí, irmão. Quem sabe o que é IA aí? Eu não sei falar o inglês, vou deixar um furo, né? Mas não sei. A inteligência artificial está aí. Muitas profissões vão deixar de existir. E aí? Você se informou? Às vezes paga um preço, não é? Julgo desigual. Para a gente já indo para... Deus nos chamou para andar para frente. E nós insistimos em andar com pessoas que nos puxam para trás. Julgo desigual. Tem alguém que te aconselha: esse negócio de ministério não é para ti não. É julgo desigual. Tem um burro te aconselhando. Um burro é alguém que não conhece, um jumento é alguém que não conhece a palavra. É um ímpio. Não sei por que você ministra louvor. Não sei por que você trabalha na porta. É tão escandaloso, irmãos. Nós temos que entender. Irmãos, eu estou pregando Bíblia. Instrução. Deus falando com um povo que estava a um passo de herdar a terra prometida. Quando você nasce de novo, você está a um passo de herdar a terra prometida. Mas muitas pessoas podem perder a salvação. E aí? Muitas pessoas, irmãos, você acha que Deus vai te levar você em pecado? Você vai subir se você estiver em pecado? Vai? Não tem, irmão, não tem como. É a palavra que diz. Vai brigar com a palavra, é a Bíblia que diz. E o pior de tudo é que o jugo desigual vai nos desviando dos caminhos do Senhor. Amigos, pessoas, familiares até, que às vezes vão colocando pilha, vão te puxando para trás, vão te tirando da presença, vão te tirando do propósito, vão te roubando, e daqui a pouco você não tem mais nada de Deus, irmãos. Daqui a pouco você é um ímpio que vai para a igreja. Tem até um lugar, mas não tem mais nada de Deus. Quando vai conversar, se trazer um texto bíblico capaz de dar ânsia de vômito. Julgo desigual, irmão. Eu sei que a palavra... não dá. Está meio indigestível, não é? Sei que não é isso que você queria ouvir, mas Deus está falando aqui. Você quer ouvir Deus ou quer ouvir? Eu gostaria de estar pregando aí a chavinha. Quem quer uma chave de vitória? Em nome de Jesus vai receber nesta noite aí a sua vitória. Eu queria pregar isso hoje. Estava muito afim até de pregar isso. Dá uma animada em você, sabe? Não é deixar você assim cheião, mas você vai... Eu não tenho que comer açúcar, irmão. Você come um bolo, daqui a 5 minutos você está com fome de novo. Não é? E eu tenho certeza, porque o Espírito Santo falou comigo, que Ele está falando em algum ponto com algumas pessoas. Amém? Vamos para mais um ponto aqui. A gente ir para a reta final. Eu não sei se eu li os 4 versículos aqui. Vou rapidinho aqui, irmão. Eu vou entrar aqui no primeiro, no exemplo de fazer aqui. Vou ficar aqui nesse texto. Eu vou encerrar por aqui. Outro dia eu posso, com alguns aqui,
conversar um pouco mais. Se você desejar, a gente pode vir aqui uma madrugada, umas 4 da manhã aqui na igreja, um dia da semana, a gente vai sentar aqui, tomar um café junto, aí eu posso explicar um pouco melhor para você. Quem quer isso? É bom, né? 4 da manhã, pessoal? 4 da manhã, é um horário que todo mundo pode vir, né? Os que trabalham, né? 4 da manhã é um bom horário. Vamos lá. Vamos para o último ponto lá. E aqui o negócio vai ficar um pouquinho pior. Para quem tem mentalidade de jumento, né? Mas para quem tem a mentalidade de um boi. Bom, boi é um bicho forte, irmãos. Jesus, ele é considerado um boi. O Evangelho de Marcos mostra Jesus como um boi, irmãos. Como alguém que é forte. Alguém que está trabalhando, alguém que está arando, alguém que está abrindo um caminho eterno para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o que está falando em Marcos. Marcos mostra Jesus nos evangelhos ali como um touro, como um boi selvagem. Amém? E vamos para o último ponto aqui, irmãos, que é aqui, ó. Para a gente adentrar aqui, finalizar, e você vai embora muito feliz da vida, porque a palavra de Deus falou contigo nessa noite, e não tem como dizer que não. Faça bordas, versículo 12, eu ia usar aqui o teu tema, vamos usar aqui o tema aqui, não use roupas de lã, de linho, misturados com tecido. Irmão, todo texto que está falando de quê? De coisas misturadas, né? O boi não anda com o jumento, a semente não pode ser misturada com outro tipo de semente. Também está falando aqui, é coisa de detalhes mínimos, né? Está falando que a lã também não pode se misturar com o linho. O que tem a ver, rapidinho aqui, só para a gente pincelar aqui, o que tem a ver a lã com o linho, que eles não poderiam misturar nas suas vestes? A lã é feita de quê? Diga, de ovelha? A lã vem da ovelha. O linho vem do quê? De uma planta. O linho vem de uma planta, tipo de uma grama, lá um gramão que se faz o linho. Então, a lã fala de animal. O linho fala de botânica. Lá no Éden, estou correndo aqui para você entender. Lá no Éden, quando o homem pecou, o homem colocou o quê? Uma folhinha de oliveira, de figueira. Representa o quê? Representa o linho, a folha de linho. O que acontecia no fim de tarde? A folha secava. Até porque o lugar é bem quentinho, né, irmão? Essa região aqui é bem quentinha, né? Tem gente que pega fogo, né? Mas essa região aqui é bem quentinha, não é? E colocava ali a folha e chegava. Mas ela não é. Ela não é quentinha essa região aqui, irmão? Ela não é? Muito quentinha. Tem gente que pega fogo mesmo o negócio ali, né? Outros pegam um pouco fogo, né? Outros pegam quase nada, né? Outros estão parando, estão se aposentando, mas enfim. Mas o que acontecia? Chegava no fim de tarde, todos os dias, secava. Aí lá em Adão, chegava, Eva, a folha está seca, está aparecendo as barbas, então vamos trocar essa folha. O Adão também, o negócio dele era pequeno, chegava no joelho, aí, também, Adão, está aparecendo esse negócio aí. E aí ficava naquele negócio, secava todo dia. O que Deus fez? Deus matou um animal. Deus matou um animal e tirou da pele desse animal e tampou a nudez, tampou a vergonha de Adão e Eva. E a partir daquele dia agora, eles não precisavam ficar trocando de folhinha. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar que quando Jesus, na cruz do Calvário, Ele morreu por mim e por você, Ele foi o sacrifício perfeito. Hoje e agora nós não temos mais vergonha. Nós não temos mais vergonha um do outro. Por quê? Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo agora toda vergonha caiu por terra. Por quê? Porque você não é mais um coitado. Você não é mais uma coitada. Ainda que as pessoas te julgam como um coitadinho, como Zé Ninguém, como Zé Ruela, Deus te levanta como homem de Deus, como mulher de Deus. Por isso que a palavra diz: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é isso que o pecado faz. Por isso que Adão quis colocar uma folhinha. Ele quis dar um migué em Deus, mas em Deus não se consegue dar migué. Por isso lã e linho. Linho fala das coisas perecíveis. A lã
um animal foi rapado para que ali tivesse arrancado as lãs dele. Já viu uma lã, uma ovelha depenada, irmãos? É a coisa mais feia desse mundo. Mas para ela produzir aquela lã, ela precisou ficar naquele estado. E assim foi o nosso Senhor Jesus naquela cruz. Quando despiram Ele, quando esbofetearam Ele, quando os cuspiram na sua face, quando sangrando, Ele foi e falou: Eli, Eli sabachthani. Ele falou: Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? E o pai com certeza falou: lá está meu filho amado, em quem me comprazo. É isso que você é. Você não é Zé Ruela, você não é ninguém. Se você está com essa crise na tua cabeça, achando que você é nada, irmão, eu quero dizer uma coisa para você: você pode todas as coisas, porque existe um Deus que te fortalece. E quando você assume essa posição em Cristo Jesus, quando você é aquele boi selvagem, entendeu? Quando você é aquele que está arando a terra, aí o jumento quer chegar ao terra e fala: sai daí, diabo, sai daí, capeta, o meu negócio é com Deus, sabe? O boi selvagem, ele não tem medo de falar: eu estou aqui como um boi selvagem hoje, eu não estou com um pingo de medo de pregar essa palavra, porque eu sei que essa palavra vem de Deus para essa igreja. Para a gente finalizar, fazer bordas nas 4 pontas do manto. Obrigado, minha irmã. Galardão de... fazer borda. Todas as capas, irmãos. Aquele manto, todo homem tinha um manto sobre as suas costas, irmãos. Era como se fosse uma capa. Mas a capa dos babilônicos era uma capa normal, sabe? Uma capa. Os cananeus eram, todo homem naqueles dias usava uma capa nas suas costas. Mas Deus, quando fala para o seu povo, Ele fala assim: eu quero que nas 4 bordas seja um bordado, tenha bordado. O que está, para a gente finalizar, eu tinha muita coisa para falar aqui, mas para a gente finalizar aqui com chave de ouro. Sabe o que a palavra diz em Malaquias? Que haveria uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Irmãos, ser cristão, irmãos, a gente vai ser julgado, as pessoas vão medir a gente como um Zé Povinho, como agora o Bíblia. Mas eu quero dizer, se você assumir a posição na qual o Senhor já te colocou, eu digo já te colocou porque algumas pessoas aqui ainda não se enxergam como Deus os enxerga. Muitas pessoas estão debaixo de um jugo, muitas pessoas estão debaixo de uma opressão maligna, devido a todas essas coisas que eu falei, por se misturar, por se contaminar, por andar em jugo desigual. Muitas pessoas estão frias. Muitas pessoas estão assim, sabe? Eu vou para a igreja, eu vou para a igreja, sabe por quê? Porque eu tenho que ir. Eu vou para a igreja porque, sabe? Quero dizer uma coisa para você. Se você soubesse quem você é, se você soubesse o que Deus te chamou para ser, não é para ter, mas é para ser um homem, uma mulher, sabe? Alguém que faz a diferença, porque Malaquias capítulo 4 diz que haveria uma diferença. Sabe que você vai prosperar na tua vida financeira? Sabe o que é prosperar lá no teu trabalho lá? Irmãos, eu digo isso, irmãos, eu era um maconheiro. Eu era um maconheiro safado, sem vergonha, irmão, com um casamento destruído, irmãos. Minha vida estava destruída, a gente tinha separado, estávamos indo para a segunda separação. Quando de repente, irmãos, eu voltei para os caminhos do Senhor, porque eu era um desviado. Irmãos, eu fiquei durante 6 anos na Tupi. E o que Deus fez comigo dentro daquela empresa, irmão. No melhor momento que eu estava profissionalmente, Deus me chama para o ministério.
estava sendo cotado para ser chefe de setor. 10 anos de empresa, irmãos. Ganhando um ótimo salário. Deus me chama, irmãos, para viver pela fé, com 6 pessoas que caminhavam conosco num grupo familiar. Doideira, loucura, irmãos. Deus me libertou. Deus curou a pastora Ivonete de tireoide, irmãos. Deus curou a Tábita de moluscos contagiosos, irmãos. Deus fez tanta coisa em termos de cura, em termos de libertação, irmãos. Eu não precisei ir para a casa de recuperação. Deus me libertou no quarto da minha casa, de joelho, eu com meu joelho dobrado naquela, clamando pela misericórdia, clamando: Deus, me tira dessa, eu não suporto mais fumar maconha todo dia, eu não suporto mais fumar cigarro. Deus me liberta, me cura, me restaura, me sara. E aí nós buscávamos, nós orávamos. Irmãos, eu continuo mesmo doido daqueles dias, e eu não vou mudar. Estou chegando nos 60, irmãos. E se eu der um infarto aqui em cima, esse é o meu sonho, dar um infarto e morrer aqui nesse altar, e você chamar o prevê, me colocar aqui, e sabe de uma coisa? Eu quero louvor aqui, não quero ver ninguém chorando, porque eu quero gastar os meus dias na presença do meu Deus. Eu vou gastar todos os dias da minha vida pregando a palavra, evangelizando e falando do amor de Deus, porque eu fui curado, eu fui sarado, eu fui liberto pelo poder que é no nome de Jesus. Amém? E coloca de pé.